conheça o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Paz, oração e união a todos os nossos irmãos que são videologados junto conosco. Hoje, segunda-feira, dia 15 de março de 2021. Este programa é o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas, que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312. Glórias a Deus, aqui bem no centro de Porto Alegre, bem pertinho de tudo, bem pertinho de chegar, né? E a nossa irmã convidada hoje para contar aí um pouquinho do seu testemunho, da sua história. Vamos ver se a gente consegue ouvir tudo, né, irmã Karina? A irmã Karina Leonardi. Deus falou conosco que ela deveria estar aqui, só que não seria nessa semana, seria daqui a 2 semanas, mas aí aprove a Deus que a irmã Karina estivesse aqui hoje. Então Deus sabe quem vai ouvir essa programação e o porquê, qual é a necessidade de cada pessoa que vai ouvir essa programação. O nosso trabalho nós somos um grupo de apoio a dependentes químicos e seus familiares. Trabalhamos com pessoas com problemas, com vidas destruídas. São essas pessoas que Deus restaura através do nosso trabalho. Glória a Jesus. Glória a Deus. Telefone de contato aqui da sede internacional é 39 31 60 00. O WhatsApp aqui da sede internacional é 981. Esqueci, pronto, falhou o número da sede. 981-640610. Pronto, voltou. E o telefone do Ombro Amigo Restaurando Vidas, você tá vendo aí na tela, é 981-16-4162. Esse é o telefone onde você pode procurar ajuda através deste número de telefone. Neste momento, nós vamos ouvir aí um pedacinho de um louvor para que dê tempo de você compartilhar com todos os teus contatos. Compartilha aí nos teus grupos de WhatsApp, compartilha no Signal com os teus contatos, nos teus grupos ali também. Vai compartilhando aí e daqui a pouquinho a gente volta. A irmã Karina não tinha esperança de um futuro, né, irmã Karina? Não tinha. Tinha o desejo, mas não tinha uma esperança real de um futuro. Mas o Senhor mudou a vida da irmã Karina e Ele pode mudar a vida de pessoas também, que talvez vai olhar lá no teu status lá e vai ver lá, olha só, a Deus ainda restaura vidas. Vou assistir esse testemunho, né? E aí quando vê, Deus converte essa pessoa, como muitos testemunhos que nós já temos ouvido de pessoas que não são cristãs e que viram o status de alguém e entraram em contato e Deus tem restaurado essas vidas. Então vamos ouvir aí um pedacinho de um louvor. Presta atenção na letra desse louvor, Pássaro Livre. É o nome desse louvor. Presta atenção nessa letra, Deus vai falar contigo. Já voltamos. Como navegava sem Deus, era um prisioneiro dos pecados meus, como um barco à deriva no meio do mar. A minha alma cansada só sabia chorar. Eu não tinha esperança de ter salvação. Estava acorrentado em uma prisão. Parecia que o sol não brilhava pra mim. Era um pesadelo que não tinha fim. Só restava amargura bem dentro de mim. Quando o ex chegou, foi dizendo assim: esse teu sofrimento eu vou por um fim. Esse alguém é Jesus. Me tomou pela mão e me disse: estás livre. A minha alma gritou: hoje livre estou.
os grilhões se abriram, saí da prisão, e agora bem alto eu posso cantar como um pássaro livre. Pula paraíba, canta la barraua, orar. Como nave sem rumo, navegava sem Deus. Era um prisioneiro dos pecados meus, como um barco à deriva no meio do mar. A minha alma cansada só sabia chorar. Eu não tinha esperança de ter salvação. Estava acorrentado em uma prisão. Parecia que o sol não brilhava pra mim. Era um pesadelo que não tinha fim. Só restava amargura bem dentro de mim. Quando ele chegou, foi dizendo assim: este teu sofrimento eu vou por um fim. Este alguém é Jesus. Glória a Jesus. Este alguém é Jesus, que nos tomou pela mão e disse: estás livre. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, né, irmã Karina? É Irmã verdade. Karina, teu nome? Paz, Senhor. Isso, Irmã Tainê. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão videologados conosco, né? E nos acompanhando também, eu creio que pela rádio, né? Também Isso. tem irmãos acompanhando pela rádio. Eu me chamo Karina Leonardi Soares. Esse é meu nome completo. Me diz uma coisa, irmã Karina. Tu nasceu em um lar cristão? Como é que foi a tua infância? Não, eu não nasci num lar cristão. O meu lar, na verdade, ele era espiritualmente confuso, né? Os meus pais me batizaram na igreja católica. Eu fiz crisma, fiz catequese, fiz crisma, mas pela família, um pouco parte da família era de centro de Umbanda, eu ia na Umbanda. Algumas pessoas eram da Espírita, e eu na Espírita também. Então eu, desde muito pequena, fui habituada no meio de religiões, né, da Umbanda. Ia muito pouco em missa, mas assim, só quando tinha esporadicamente alguma coisa mesmo na igreja, a gente ia. Mas ia mais em centro de Umbanda e em casa espírita. Não tinha ninguém cristão, que eu digo evangélico, na minha família. Ninguém. E como é que foi a tua infância? A minha infância, assim, bem infância mesmo, foi boa. Foi bem tranquila, assim. Eu era uma criança bem sapeca, bem arteira. Brincava bastante, morava no condomínio, tinha liberdade para brincar dentro do condomínio. Naquela época ainda não era o que é hoje, né? Então a gente brincava em rua, na rua da minha avó, subia em caminhão. Aproveitava bem, assim, até ali, digamos, até uns 11 anos, assim, era tudo bem tranquilo, assim, né? Qual o fato na tua infância, assim, que mais te marcou? Na parte da infância. Na infância mesmo, não ali na Não, questão... na infância. Na infância, olha, teve... Na infância, eu era muito... Eu vejo, assim, eu tinha um apego excessivo à minha mãe. Tinha um apego excessivo a ela. Tinha um amor, assim, que eu chegava... Bom, eu nasci depois do meu irmão. Meu irmão é 4 anos mais velho que eu. E eu dizia pra minha mãe assim: ai, diz pra esse guri que tu é só minha, tu é só minha. Eu amava, e o meu irmão era todo meu, assim, né? Ele apresentava eu pra todo mundo, mas eu dizia: não, tu é só minha, mãe, tu é só minha. Eu amava muito a minha mãe, muito. Eu tinha a minha mãe, assim, como tudo pra mim. Era a minha mãe na minha infância, assim. E também, uma coisa que marcou, assim, que depois de cristã eu vi, na minha infância eu tive 2 sonhos espirituais, que com meu pai traindo a minha mãe. Sonhou isso? Sonhei, e eu sonhei a mulher exatamente como ela era. Sonhei 2 vezes, e numa eu acordei tão desesperada
que eu chamei a minha mãe e relatei para ela aquilo. E a minha mãe se entristeceu, porque eu já sabia que não estava bem o casamento, né? E eu não lembro quantos anos eu tinha, se eu tinha uns 7 anos por aí. Eu sonhei exatamente. E depois que o meu pai ficou sabendo, né? Ele disse que eu tinha descrito a mulher que ele tava. Nossa, Então eram sonhos espirituais, né? Porque com certeza. Deus revelou, né? E a tua adolescência, como é que foi? A minha adolescência foi bem difícil, bem difícil. Porque, então, a passar desses sonhos aí, os meus pais, quando eu tinha 11 anos, até então, assim, nós éramos uma família bem, digamos assim, tranquila. Meus pais tinham problemas, né, no casamento, divergências entre eles, mas nós morávamos junto. Meu pai viajava a semana toda, só vinha no final de semana, que ele era representante comercial. Então, a gente tinha pouco esse convívio com o pai, mas nos finais de semana nós ficava com ele. E aí, mais a minha mãe, né? Então, a princípio, né, até foi tudo tranquilo. Quando chegou na minha adolescência, eu fiz 11 anos, os meus pais se separaram. E aí o meu pai e a minha mãe brigaram, foi uma briga bem difícil, assim, foi dentro de casa, na frente de todo mundo, no fato da traição, né, que veio à tona mesmo. Esse fato da traição, e aí a minha mãe acabou brigando com ele, e nisso eles se separaram, mas optaram pro meu pai ficar dentro de casa. Até o meu pai, enfim, né, arrumar um lugar para ele morar, para ele ficar. E ele ficou 1 ano dentro de casa, e daí depois desse 1 ano foi quando a minha mãe daí pediu que ele saísse de casa, né. Nesse 1 ano, como é que foi pro filho vendo? Pra mim foi bem difícil, por quê? Porque eu era muito apegada na minha mãe. E a minha mãe, ela queria mostrar pro meu pai que ela ia sair por cima daquela situação ali que tinha ocorrido, né? Então, a minha mãe começou a sair pra festas e coisas. Imagina, a minha mãe já tinha 40 e poucos anos. Já era mais, né, experiente, assim. Não era uma menina, né? Mas queria ir pra festa, fazer coisas, assim, de jovens, assim. E aí começou a sair até com pessoas mais novas que ela, do condomínio. E aí o meu pai dentro de casa ficava conosco e ela ia pra festa. Só que aquilo foi me destruindo, porque eu lembro que eu me grudava nos pés dela. E eu dizia, não, mãe, não vai, mãe, não me abandona, não vai pra festa. E ela dizia, não, eu tenho que ir, porque agora chegou a minha vez de curtir, teu pai que fique com vocês. E aquilo foi... Ali começou um grande problema, porque aquele ano, né, eu mudei completamente, virei uma pessoa que não era. Então, eu era uma aluna exemplar. Naquele ano eu rodei na escola. Eu ia pra escola, eu não fazia nada. Eu virei agressiva, brigava com meus colegas, assim. Tive problemas, assim. Tudo isso por causa da crise familiar em casa. Da crise familiar por causa dos meus pais. Que estavam ali brigando, se desentendendo. Exatamente. Se agredindo. É. E a mãe querendo fazer festa. Exato. E os filhos pedindo por socorro. Uhum. E tão terrível que o diabo, ele cega de uma tal maneira que hoje a minha mãe diz que não sabe como que ela fazia as coisas que ela fez. Ela não sabe como que ela fez. Porque na hora ela não tinha noção do que ela estava fazendo, né? Então eles não enxergavam assim o que eles estavam fazendo, que estava nos arruinando, tanto eu quanto o meu irmão, né? Que meu irmão passou por outros processos também. Porque na verdade vocês tinham uma família estruturada. Sim. Papai, mamãe, filhinhos, tudo perfeito. Tudo perfeito. E de repente tudo aquilo desaba. Imagina o estado que a tua mãe ficou, né? Ela deve ter ficado sem chão, né? É. E aí uma traição, né? Faz a pessoa perder o chão. A minha mãe começou a fumar, A minha mãe era outra pessoa. E não era mais aquela tua mãe que era a tua... Não era. E eu chorava de noite que eu queria a minha mãe. Eu dizia pra ela, eu quero a minha mãe. Eu quero a minha mãe de volta, eu quero quem tu é. Sabe? Mas ela precisava fazer aquilo pra fugir da realidade dela. Da realidade dela. Muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo coisas e fica assim, nossa, como é que essa pessoa pode fazer isso, né? Sim. Mas nem a pessoa tá fazendo aquilo pra fugir da realidade dela. Exatamente. Que coisa, né?
E não sei se eu dou. Tu Pode, quer fazer uma pergunta? Não, pode continuar falando. E aí, quando o meu pai, eu creio que quando o meu pai ainda estava ali, ainda estava as coisas meio que num controle, né? Porque daí, nesse momento, eles já não brigavam mais, mas a minha mãe queria curtir, queria ter outro. E o meu pai em si, ele estava dentro de casa, mas não era mais marido da minha mãe, né? Mas era o nosso pai, assim. Mas até então, não tinha, digamos assim, que ido tudo por água abaixo, né? A família estava controlada, né? Meu pai sempre foi muito rígido conosco, né? Meu pai é de fora, então meu pai foi criado num tratamento, assim, de apanhar de relho, sabe? Então, meu pai tinha relho, nos ameaçava com relho, eu e meu irmão, então nós andávamos... Não, eu e meu irmão andavam cortados com meu pai, assim, a gente só olhava pro meu pai, a gente sabia o que ele estava falando, ninguém fazia nada. Não precisava nada mais, só um Não olhar já precisava bastava. nada mais, nada mais. Mas era bom porque tu andava na linha, né? Eu andava Então, na tinha- linha. Então, assim, o meu pai dentro de casa nos dava aquela posicionamento de homem, né? De pai. E a gente andava na linha conforme ele mandava. Então, desde essa época aí dos 11 anos, como a minha mãe meio que, né, começou a querer só festa e dar uma surtada ali, eu comecei, desde muito nova, a tomar posição da mulher da casa. Então, eu com 11 anos ia com meu pai no mercado, fazia rancho, comprava, eu limpava a casa, eu que resolvia as coisas. Mas ela não trabalhava. Nessa época, eu não lembro se ela estava trabalhando, irmã. Agora, se eu te disser, não vou lembrar. Porque, assim, ela tinha períodos, ela trabalhava no comércio, ela era vendedora. Então, tinha períodos da minha vida que a minha mãe estava sempre trabalhando no comércio. E teve períodos que ela ficava em casa. Essa época eu não sei te dizer exatamente. Eu creio que ela estava desempregada. Eu creio, não tenho certeza. E é incrível, mesmo desempregada, arruma jeito de ir pra festa, né? Sim. É incrível. Quando o diabo Sim. quer te tirar, ele é terrível. Ele manda, fumava. Ele manda todos os Porque meios. assim, ela estava desempregada, mas ela ia na casa da mãe dela, fazia uma faxina, fazia alguma coisa. Ela cuidava da minha avó também. Então ela sempre tinha um meio de Ela sempre dava um jeito. ter um valor aí pra ela, enfim. Mas né? enquanto teu pai estava em casa, era teu pai que mantinha a casa. Mantinha o sustento da casa, né? Comida, luz, água, essas coisas assim. E aí, o meu pai, então, quando eu tive 12 anos, o meu pai saiu. Ele continuou mantendo a casa. E eu continuei indo com ele. Uma vez na semana, nós íamos no mercado. Fazer rancho, tudo, né? Comprava as coisas, tudo que necessitava para casa. Até lembro, a gente gastava R$100 por semana. Na época, era dinheiro. Época, pra fazer um Era rancho, dinheiro, era dinheiro. Eu nem lembro, assim, muito bem, mas a gente fazia um rancho da semana com R$100. Na época. Hoje em dia, R$100 sai com 3 sacolinhas, olha lá. É. Eu lembro que meu pai estipulava sempre R$100 na semana, então a gente ia junto no mercado, que eu compro até hoje nesse mercado. E aí a gente ia, eu desde pequenininha, eu ia, já tinha aquela responsabilidade, como a minha mãe e meu pai não se falavam quase, então eu que ia com ele no mercado, eu comprava tudo, eu que decidia o que precisava para casa, tudo assim. Com essa idade. Com essa idade, com 12 anos. Aí, quando meu pai saiu de casa, a minha mãe... liberdade! Gritou, né, lá na casa. Agora nós vamos ter liberdade. Porque o meu pai sempre foi muito rígido. Então, tudo aquilo que da minha mãe, digamos, a natureza da minha mãe gostava, meu pai Segurava. prendia, né? Então, quando ele saiu de casa, ela, agora nós vamos ter liberdade. Não tem mais ninguém que segure. Exatamente. Aí, nesse período, a minha mãe, naquelas festas, aí arrumou um cara lá, um namorado, e tadinha, né? Caiu na mão do lobo lá, e daí tava o cara só usando ela e ela não conseguia enxergar, né? E aí começou a namorar com esse homem, e ela ficava lá semanas nele. Final de semana, e eu com 12 anos. Sozinha em casa. Era isso que eu ia te perguntar. Sozinha em casa. Foi, acho que, a pior fase da minha vida. Como tu te sentia? Porque tu tinha 12 anos, aí a mãe era tudo pra ti, Horrível. né? Pensa só, a mãe era tudo pra ela. E de repente, cadê a mãe? Foi... A mãe trocou por um homem. Foi horrível. E o pai foi embora. Como é que fica isso? Como é que fica uma
uma adolescente, né? Uma pré-adolescente, adolescente já, né? Como é que foi isso pra ti? Foi horrível. Eu vejo assim, ó. Hoje, com 30 anos, eu vejo assim que Deus me amava. Porque eu poderia ter sido tudo, né? Mas Deus me guardou. Porque pra mim foi horrível. Eu lembro coisas assim que vêm muito na minha mente, né? Graças a Deus o Senhor me libertou desse sentimento. Mas quando a gente lembra, né? A gente fala. Por isso até, irmãos, esse é o testemunho que eu não conto pra ninguém. Mas praticamente. nós vamos ficar sabendo. Pra ninguém. Quando a irmã Tainê me pediu pra estar aqui no programa, que ela falou que Deus falou com ela. E aí, naquele mesmo momento, assim, eu, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Porque eu sempre conto o testemunho da minha conversão, né? E aí o Senhor disse, não, tu vai contar o pior testemunho. E aí eu... chegou a dar até um frio na barriga, assim. Daí eu disse, mãe, Deus falou pra mim falar o pior testemunho. A pior parte, a senhora, né, tranquilo pra senhora eu lhe falar isso? E ela, não, minha filha, tu pode falar, porque eu sei que foi o diabo e que o que Deus fez. Exatamente, porque o programa Ombro Amigo, ele mostra, Ombro Amigo Restaurando Vidas, ele mostra quem era a pessoa e por que ela fazia aquelas coisas, né? O que levou a pessoa, que sentimentos levou... Porque às vezes tu olha uma pessoa drogada, por exemplo, um droga dependente, tu pensa, é um isso, é um aquilo, é um aquilo outro. Mas a pessoa não sabe o que aquela pessoa passou, horrível, sentiu, a dor que ela recebeu e que transformou ela naquela pessoa. Exatamente. Por isso que nós trazemos testemunhos de pessoas que realmente sofreram, passaram por situações difíceis, fizeram escolhas erradas, mas que Deus deu vitória. Exatamente, glória a Deus. Então eu vejo, é Deus direcionando todas as coisas, glória a Jesus. E aí, nessa fase que meu pai saiu de casa, a minha mãe arrumou esse namorado. Então, a minha mãe esqueceu que ela tinha filhos, que ela tinha casa, e ela queria investir nesse relacionamento. E esse namorado não queria conhecer filho, não queria conhecer família, ele queria ela lá na casa dele. Só ela e ponto. Só ela e ponto final. E ela se encantou nisso e foi, né? E o meu irmão, nessa época, o meu irmão tinha 16 anos. E o meu irmão também, por falta dessa estrutura, meu irmão tinha muita mágoa, assim. Um pouco do meu pai também, da minha mãe, enfim. Mas eu acho que do meu pai. Meu irmão ficou mais com o do meu pai. E o meu irmão arrumou uma namorada na esquina de casa. E ele foi morar com a namorada, lá na casa da namorada. E ele não pensou, Imagina, se a minha mãe não tinha lembrado de mim, né? Imagina o meu irmão, né? Meu irmão foi e nem pensou em mim também. Ficou lá na namorada. E eu, com 12 anos, me vi sozinha em casa, tendo que comer miojo todos os dias, que eu odeio miojo até hoje. Eu não gosto de miojo. É até um pouquinho saborosinha, mas não gosto. Então eu fiquei traumatizada, comia muito miojo, ovo, miojo, até coisas práticas, assim. E eu me via completamente sozinha. Então eu tive tudo, sensação de medo, de pavor, de tudo. Eu lembro que tinha uma vizinha minha que eu transferi meu amor para aquela vizinha, que era uma amiga. E eu amava muito aquela minha amiga, amava muito, muito, muito. Eu ia sempre para casa dela. Eu não queria ficar na minha casa, né? Porque eu ficava sozinha em casa. E aí, os pais, eu creio que por não ser cristãos, e também eu vejo, assim, que era o diabo, né? O diabo tem que... Não adianta tu estar no momento ruim, né? Ele tem que fechar as portas também para ajuda. E eu ia na casa dela e era aquela família estruturada. E daí eu olhava assim, que sonho essa família, né? Daí eles montavam a mesa toda linda. E aí ele dizia, mana, diz pra Karine ir pra casa dela que nós vamos jantar. Daí, claro que eu não sei se ele também sabia o que eu tava passando em casa, né? Aí eu passava pela mesa da sala, montada. A minha amiga, o pai, a mãe, o filho, todo mundo ali pra jantar. E eu descia as escadas chorando. Era o 4º andar e eu morava no 3º, embaixo dela. Eu descia as escadas chorando, entrava na minha casa, com medo. Entrei agora, já é de noite. Será que tem alguém aqui dentro? Eu lembro que eu fechava a porta. Eu ia em todas as peças da casa, conferia se não tinha ninguém na casa. Eu dormia com uma faca embaixo do meu travesseiro, de pavor, que eu tinha muito medo que entrasse alguém ali. Eu tava sozinha, não tinha ninguém.
E eu chorava muito, eu me sentia muito sozinha. Então, todas as oportunidades que eu tinha de não estar em casa, eu sumia, eu ia pra algum lugar. Então, eu andava muito com a minha prima. Teu pânico era ficar sozinha em casa. Exatamente, meu pânico era estar sozinha, porque eu ficava apavorada de estar sozinha naquela situação. Aí, toda sexta-feira, o meu pai vinha de viagem, passava ali, me deixava dinheiro. Não entrava em casa, ele ficava lá na rua, a gente se encontrava na rua, me deixava dinheiro. Alguns finais de semana eu ia pra casa dele e alguns finais de semana eu ficava em casa. Normalmente, se tinha alguma coisa, daí eu ficava em casa. Por quê? Nesse momento, desde muito cedo, por eu não ter casa, pais, eu comecei sempre a ir pra casa de outras pessoas. E aí eu comecei a ir pra casa, eu ia pra uma prima minha. E essa minha prima, o namorado dela era usuário de droga. E já nessa época, assim, eu lembro que com 13 anos eu já comecei a usar, acho que lança-perfume, assim, ele usava. E a gente começou a usar, assim, tipo, tá todo mundo aqui. De brincadeira. Tá todo mundo aqui, eu não quero ficar em casa sozinha, né? Tá todo mundo aqui curtindo. Então, usa aí, prova. Na brincadeira, vai E junto. eu tinha muito medo. Por quê? Por causa do meu pai. Eu tinha muito medo, meu pai era muito rígido. E eu pensava, meu Deus, se um dia meu pai sonhar... Já era picadinho de Karina. Se o meu pai sonhar que eu tô fazendo isso, se meu pai sonhar... Já desde essa idade, a minha prima me ensinou a fumar. Ela me ensinou a tragar, porque eu não sabia tragar. Ela me ensinou, né? Tragar, pra quem não sabe, quando tu fuma, né? Tu... Nem sei o que acontece, mas tu tragar é realmente a fumaça ir pro teu pulmão, não só tu despejar aquilo que entrou, né? E ela que me ensinou, essa minha prima. E desde aí, desses meus 12, 13 anos, já tava nesse meio, assim, de ir pra casa dos outros. Aí ia e fazia aquilo. E aí a tua mãe tava na casa do namorado. Na casa do namorado. Como é que era a relação de vocês nessa época? Daí começou a ser péssima, né? É porque daí tu virou, já achava que te mandava, Me né? mandava, eu ficava sozinha em casa, eu limpava a casa, eu fazia comida, eu ia no mercado, eu fazia tudo. E eu me sentia abandonada. Então eu odiava minha mãe. Tipo assim, até depois, agora um tempo, uma irmã estava lendo um livro e ela disse que o tratamento para os satanistas, eles criam uma criança com todo amor e carinho. E quando chega uma fase assim, pré-adolescente, a própria mãe que criava com amor começa a dizer, eu te odeio, eu te isso, eu te aquilo. E aquela criança recebe aquela... Oi, quem eu sou, porque tu me amava, agora tu me odeia. E aí eles treinam aquela criança pro ódio. E aquela criança vira um verdadeiro, tipo, uma pessoa demoníaca, assim, sabe? Eu odeio as pessoas. E foi basicamente, assim, o que aconteceu com a minha mãe. Então, tipo, tudo que eu estava passando... Porque, assim, irmã Tainé, todo esse momento que eu fazia coisas erradas, eu queria que tivesse alguém em casa pra me dizer pra mim não ir. Tu queria que alguém te segurasse. Eu queria que alguém me segurasse. Eu queria que alguém me proibisse de estar na rua até meia-noite. Eu queria que alguém me proibisse de levar amigos pra dentro da minha casa. Eu lembro que com 14 anos, a minha casa era a casa das festas, era a casa onde fumava maconha, era a casa onde todo mundo aproveitava. E eu queria, na verdade, ter o meu pai e a minha mãe em casa que me desse limites. E eu lembro que um dia minha vizinha de cima, eu acho que tinha uns 15 anos, nós queria ir pro Planeta Atlântida, que nem louco, eu comprei o ingresso, porque meu pai me dava dinheiro. Eu comprei ingresso, nós queria ir, e o pai da vizinha de cima barrou. Disse que ela não ia. E ela ficou indignada com ele e brigou, e eu olhei pra ela e disse assim, ó, não faz isso. Porque tudo que eu queria era ter um pai e uma mãe que me barrasse de ir pra festa. Não faz isso com teu pai. Se o teu pai não permitiu que nós fosse alguma coisa, eu vou vender o ingresso. Sabe? Então, tipo assim, tudo que eu queria era ter uma vida normal. Casa, família, o pai ali de novo, que me mandasse. Eu queria obedecer ordens. Eu queria ter limites, né? Eu não tinha limite. Eu passei a não ter limites. Você que tá ouvindo essa programação às vezes reclama, né? Ai, o pai é muito duro, a mãe é muito dura, ai, eles são firmes demais.
Quem não Coisa teve, maravilhosa é quem não ter teve limites. sabe o quanto isso... Eu não tive. É horrível. É horrível. É horrível, É assim. horrível. Aí tu olha assim as outras famílias, nossa, como eu queria ter uma família. Exatamente. Mas eu não tenho. Porque a família, o pai, a mãe, eles te dão uma proteção. Então eu tinha perdido totalmente a minha proteção, eu estava vulnerável a qualquer coisa e eu não conhecia Jesus. Isso gera uma carência tão grande Terrível. que tu procura suprir de alguma forma. De todas as formas. Então aí tu vai pra festa, tu Isso. tenta, aonde tu vê ali que tu pode, tipo, preencher a tua mente, seus pensamentos com aquilo ali, te envolver com aquilo ali, é lá que tu vai te jogar, né? E aí como é que foi? Aí com 15 anos a tua vida virou essa função de festa, amigos e a tua Isso. mãe. E a minha mãe, aí assim, a minha mãe terminou esse namoro. E eu lembro que ela daí queria ir pra festa e festa. Até eu lembro que algumas vezes eu fui pra festa com a minha mãe. Eu com 13 anos ia pra festa com a minha mãe. Em vários lugares, assim. Até eu só entrava porque minha mãe tava junto, assim. Mas a nossa relação era péssima. Péssima, péssima. E, tipo, se eu tivesse na festa e a minha mãe me falasse qualquer coisa, tipo, tu não faz isso, que às vezes ela queria dar uma lucidez de mãe, assim. Tu não faz isso. Tipo, nem me viu, né? Nem me viu. Fica aí, nem te conheço. Tu só me serviu pra mim entrar aqui, entendeu? Tipo, nem... Eu não aceitava mais que ela me colocasse limites. Ela como autoridade. Como autoridade, porque eu, na verdade, eu tinha uma raiva terrível da minha mãe. Nós brigávamos muito, ofensas terríveis. Na verdade, quem destruiu a família foi teu pai, né? Mas o foco de ódio foi a tua mãe. Naquelas, né? O meu pai destruiu naquelas porque, tipo assim, nenhum casamento acaba por nada. Sim, sim, sim. E a minha mãe, digamos assim, ela jogou o marido pra rua um pouco, assim, né? Então, hoje ela mesma aceita isso e concorda que ela destruiu com o casamento. Então, tipo assim, ela destruiu, ele acabou, entendeu? Os Tipo, dois, os cada um dois. fez a sua parte. Exatamente. Mas eu acho incrível que, assim, ó, os filhos, normalmente eles botam a culpa na mãe. É sempre a mãe a culpada, né? É que, mas, na verdade, os dois têm culpa. Os dois. Mas depois que eu cresci... Mas sem Jesus depois não tem que como. eu cresci, eu vi a culpa do meu pai. E eu lembro que há uns anos atrás Deus até permitiu, num momento, de eu ir lá e o meu pai chorar. Eu nunca tinha visto meu pai chorando. E aí o meu pai botou aquilo pra fora, sabe? E eu disse pra ele, não, pai, tu tá perdoado, eu não te... E foi um momento lindo, assim, que Deus preparou pra nós. Mas daí eu vou contando mais. Não vou pular. Vamos lá, continua, irmã Karina. Vai falando aí que já são 19 horas e 4. Então, quando eu tava na minha adolescência, com toda essa revolta aí nesses namoros, enfim, a minha mãe entrou num namoro com um outro senhor, que a namorada dele era de Umbanda. E ela fez um trabalho pra minha mãe. E aí a minha mãe, eu acho que juntou tudo, porque a minha mãe já sempre foi, desde a infância, meio depressiva, assim. Juntou tudo e a minha mãe caiu de cama. Eu tinha 14 anos, ela ficou na casa do namorado dela, completamente depressiva no último, assim, de não tomar banho, não sair da cama, não querer viver, querer morrer, assim, sabe? Tem uma coisa bem importante, as pessoas acham que trabalho de macumba não pega. Se não tiver Jesus, pega sim. Pega, sim. Imagina só, Satanás já faz de graça. Imagina Já ele faz. recebendo algo É. e a pessoa não tendo a proteção de Deus. Exatamente. Pega sim. Pega sim. E aí a minha mãe caiu de cama mal. E aí eu com 14 anos já tava naquela vida, né? Aí de vez em quando eu ia lá visitar ela, né? Na casa do namorado, que era ali pertinho de casa. E aí quando eu visitava ela, assim, aí o namorado, né? Daí o namorado ainda era alcoólatra e usuário de droga. Daí, então ele entendia que ela dormia o dia todo, que ele ficava fazendo o que ele queria, então só os dois se aguentavam mesmo, né? Porque era uma coisa... E aí, eu não tinha aquele amor mais de filha, então eu chegava lá e, né, te levanta essa cama. Que tu tá mentindo? Te levanta essa cama. Tu não queria aprontar, tu não queria fazer. Tu não tá feliz agora? Agora não tá feliz? Então vai pro banheiro, vai tomar um banho, vai não sei o quê. Era bem terrívelzinha. E aí, isso com 14 anos ela já tava nessa situação aí. Aí ela ficou muitos anos com esse
Até eu entrar na igreja, ela ficou com esse senhor. E ela foi aí curada da depressão só depois quando a minha filha veio a nascer, né? Aí, então, esse momento, essa fase aí foi de sair muitas festas, não ter horário para dormir, não ter vida regrada. E a escola, como é que ficou? Então, na escola, pela questão do meu pai, que olha, eu acho que o meu pai, aquele jeito dele me ajudou muito, sabe? Às vezes os pais acham, se tu for muito rígido com o filho, né? Tem que ser. Pois é, mas meu pai era muito rígido. E era por isso que eu acho que eu não desengringolei mesmo. Porque senão, eu imaginava, Deus o livre, se meu pai souber que eu tô fazendo isso. Deus o livre, se o meu pai sonhar que isso tá acontecendo. Então, tipo assim, tinha que ser tudo escondido, sabe? Porque se o meu pai sonhasse do que eu tava passando, eu acho que o meu pai, sei lá o que ele fazia comigo. Então, porque meu pai era assim, ele tinha relho mesmo, e ele batia, não, o negócio era feio mesmo com ele. Então, imagina só, tendo pai assim, ela já aprontava. Já aprontava. Então, glória a Deus que ela tinha um pai assim, né? Porque se não tivesse misericórdia. E aí, no colégio, depois da 6ª série ali que eu rodei, eu não rodei mais. Aí fiz, né, tudo. E aí fui no primeiro ano, na minha escola não tinha primeiro ano. Daí eu tive que ir pro centro estudar no primeiro ano. E ali, foi uma escola, assim, que ali tinha muito, assim, questão de gente na rua, matando aula, isso. E aí eu era bem bobinha até, assim, não era tão, né, de matar aula e coisa, eu ia pro colégio. Aí ali, no primeiro ano eu tive algumas dificuldades, mas passei de ano. Daí no segundo ano, no meio do segundo ano, eu decidi, de decisão, eu por minha conta própria, queria trabalhar, queria ter minha liberdade, já moro, né, sozinha praticamente, aí tinha que estar dependendo do meu pai, tipo, me dando, sei lá, R$40 no sábado, né, que na época dava pra ir fazer várias coisas com R$40. Mas, tipo, eu queria eu trabalhar, né. E daí fui fazer um estágio e passei pra de noite, colégio. Daí eu disse só assim pra minha mãe, eu quero ir pra de noite. E a minha mãe, oi, tu quer ir pra de noite? Como assim? Então, tu quer ir pra de noite? Quero, tu só vai assinar o papel e deu. Tipo assim, não me pergunta muito, sabe? Não é escolha tua, é escolha minha. E eu lembro assim, que tinha mãe de pessoas que eu ia pra casa das pessoas e ficava. E a mãe das pessoas me dizia assim, tua mãe sabe que tu tá aqui? E eu, sabe? Tipo, minha mãe nem sabe onde eu tô, onde que eu existo. Ela não se importa, tipo tanto assim, faz. se eu fosse contar, né? Minha mãe nem quer saber de mim, né? Tipo, só te some, segue a tua vida e me deixa eu viver a minha. Eu tô aqui, né? E aí passei pra noite. Aí ali à noite, naquele ano, eu já ia pra aula só pra ficar de besteira e conversar. E perdi o ano. Aí quando eu entrei no outra vez, pra repetir o segundo ano de novo, daí também, eu já tava no mesmo esquema, assim, porque como eu trabalhava muito cedo, aí eu não conseguia não rendia à noite, aí de tarde eu chegava, eu tinha muito sono, daí eu dormia de tarde, daí não tinha compromisso, assim, fui me largando, não tinha... Como toda moça, né, que tem uma família estruturada, quero fazer uma faculdade, quero fazer isso. Não tinha nada de sonho disso. Eu queria ter uma família. Só queria sobreviver, né? Eu só queria sobreviver. Eu queria muito ter uma família. Meu grande sonho era ter uma família. Tá, e aí? Ai, meu 19 Deus. 10. Meu Deus do céu. Tá, e aí? Daí... Essa questão da família, tu conseguiu ter uma família? Então... Como é que foi essa parte? Aí aos meus 17 anos, eu conheci o pai da minha filha, que já tinha 31 anos. Aí conheci, assim, na noite, em festa, casa de amigos. Ao primeiro momento, né, tipo, uma pessoa bem legal, porque eu me sentia segura do lado dele, tinha 31 anos, imagina, né, eu tinha 17. Aí meu pai, eu precisava de um pai, misericórdia. Aí... mas ele tinha essa vida boêmia, bebida. Pensa só, a pessoa ideal seria uma pessoa que tinha uma vida boêmia, né? Infelizmente, tem muitas jovens que caem nisso daí. Só porque tem essa dependência, essa carência, né? Acaba... Ele era muito querido comigo, me levava pra
tipo assim, ó, nunca tinha viajado na vida. Só ia aqui nas praias daqui. Ai, me levou pra Santa Catarina. Em um ano eu fui 5, 6 vezes pra Santa Catarina. Aquilo enche os olhos de uma moça que quer... Carente, vivia que quer- sozinha dentro de casa. Aí começa a ganhar todo o amor e carinho de uma pessoa. Exatamente. A pessoa cuida dela, a pessoa valoriza, né? Valoriza. Exatamente. Aí, tipo, Então, tipo assim, ó, ele beber, fumar, Era só um detalhezinho. usar maconha, essas coisas. Pra mim isso era um detalhe, assim, até porque eu também usava, então tu não conhecia Jesus ainda. Né? tranquilo, né? Aí, e ele também tinha uma família que mesmo com muitos problemas os pais estavam juntos. Então eles eram assim, ó, domingo todo mundo junto, então ele Tu tinha um pouquinho de fui família no final de adotada, semana. fui adotada pelo meu ex-sogro, fui adotada por ele, eu tinha ele como um pai. Tudo que eu precisava, ele que me ajudava, não era nem meu pai, era o meu Então tu ex-sogro. ganhou um esposo e uma família também, né? Exatamente. Então era isso. Aí, na minha infância, eu ia muito em umbanda, essas coisas, mas eu nunca tive nunca fui apegada nisso, né? De eu mesmo servir a deuses, eu mesmo fazer alguma coisa, não. Eu sempre ia por ir, assim, que me levava. Mas o pai da minha filha, ele era espírita, e ele dava passe, tudo em casa espírita. E aí, eu lembro que, nessa época, a gente já morava junto. Eu fui com ele pra casa espírita. E aí, um dia lá na casa espírita, a mulher disse pra mim, era a segunda vez que eu ia, ela disse pra mim assim, tu tem um dom, tu tem não sei bem como é que ela fala, eles falam, tu tem um que dom. desenvolver o teu dom. Isso, tem que desenvolver, tu é médium, não sei o quê, e tu não é da linha branca, que ele fazia trabalho da linha branca. Tu não é da linha branca, tu tem que ir na linha preta. Daí Que é bem mais pesado, né? Daí eu disse, tá, eu era bem soberbinha, né? Eu sou da linha preta. Né? Eu sou... Sou terrível. Ainda saí de lá debochando da cara dele, né? Tu fica aí com a tua linha branca que eu vou ir na linha preta. Eu vou vir outro dia mesmo, que é da... Como eu fui criada no meio disso, então eu tava acostumada de ver, fazer... Pra mim, matar galinha e Isso coisa... era normal. Isso era normal, entendeu? Então não era uma coisa, eu não achava assim, que coisa Ai, meu Deus, horrível. que horror. Que nem hoje a gente olha e diz, meu Deus, tá amarrado, né? Misericórdia. Misericórdia. Não, pra mim, eu fui criada no meio daquilo. Então, eu não achava horrível. Aí, nessa fase, um casal, eu tinha já 19 anos, nessa época. Eu tinha 19, eu tava com 18 pra 19. E um casal... eu tava com 18 pra 19. E um casal de amigos nossos que eram pá virada, assim. O rapaz usuário de droga. Num carnaval bateu na namorada e tudo. Nós estávamos numa roda de amigos, com os amigos só coisa boa, né? Um cheirador, um era traficante, o outro era... Daquele jeito. Só aqueles amigos bons, nós tudo ali na roda tomando um chimarrão. E eu nunca vou me esquecer disso. Chegou essa minha amiga, toda arrumadinha, ela e o namorado... E eu olhei assim, que vocês estão arrumadinhos, eu conheço vocês, hein? Tipo, que deu? Semana passada tu tava dando na guria aqui na nossa frente, agora tá aqui toda arrumadinha, né? E ela disse assim, a gente tá indo numa igreja evangélica e Deus tem um projeto e Deus vai fazer uma obra na nossa vida. Digamos assim, né? Ela falou, não foi com essas palavras, mas... A gente quer mudar, a gente quer sair dessa vida, a gente quer ser livre das drogas, quer ser livre disso e daquilo. E eu disse, tá, benção, né? Aí eu disse, e eu fui na linha preta. E eu fui na linha preta, eu vou ir na linha preta do negócio, que não sei o que eu sou médico, e eu, né, falando pra guria, né? E ela olhou pra mim e ela começou a falar de Jesus. E ela olhou pra mim e disse assim, Karina, antes de tu ir nessa linha preta, que eu acho que ali ia ser o fim da minha... porque ali tu ia, na verdade, eu era espírita, né? E diziam que a gente era médium também, porque a gente tinha os dons, né? Que eles dizem dons, desenvolvia os dons. Né? E aí ali tu te acha, né? Porque tu tem respeito naquele meio. E aí tu fica assim, realmente tu ia te perder. Daí ela disse pra mim, antes de tu ir nesse negócio aí da linha preta, tu vai comigo na igreja. É o culto, sexta-feira, o culto de jovens. Tu vai no culto. Se tu não gostar, tu não precisa nunca mais ir. Mas antes de tu ir nesse negócio, tu vai lá comigo. Olha a fé, né? Ela disse assim pra mim. Guria, eu sei que eu ouvi aquilo e eu botei
aquilo na minha cabeça. Antes de eu ir lá, eu deixei de ir lá no negócio pra ir no culto. Eu Glória disse assim, a ó, Deus. não, antes de eu ir lá, eu vou. E eu tinha uma impressão terrível de crente, né? Porque a minha avó me levava numa igreja aí que pede muito dinheiro, fala com espírito e coisa. E aí eu tinha aquela horror a crente, porque pra mim crente era aquilo ali, né? Tá. E ela me levou. Na sexta combinada eu tava lá. Na sexta combinada eu tava lá. Toda errada, mas tava lá, né? E fui. Veio como tinha Uma que vir. igreja liberal que eu fui. Quando eu cheguei lá e eu comecei a ouvir os louvores. Porque assim, irmã Tainê, eu fui em espírita, fui no Batuque, fui em tudo que é lugar, na católica, mas eu nunca senti Deus. Eu nunca senti nada. Porque no espiritismo, eles preparam um ambiente com cheirinho, com musiquinha de fundo, com, sabe? Tu até acha que tu tá numa natureza, assim. Mas sentir a presença de Deus, não, nunca tinha sentido. E Deus tinha preparado aquele dia, né? Glória a Deus. Quando eu entrei lá e começou a tocar aqueles louvores, não foi nem a palavra em si, eu não me lembro, mas o louvor. Quando aqueles irmãos começaram a louvar a Deus, no louvor, assim, no início do culto, eu comecei um choro da alma, sabe? E eu não conseguia parar de chorar. Como diz o nosso pastor Humberto, aquele choro gostoso. O com choro, ranho. choro. Sou chorona até hoje. Até hoje, quando eu sinto a glória de Deus, choro. Glória a Jesus. Mas eu chorei. Naquele dia, irmã Tainê, eu, tipo assim, eu encontrei O que eu tava o que eu procurando. tava procurando, sabe? Preencheu. E eu, não. Aí quando me falaram, não, que não existe santo, que só existe Deus, aquilo entrou pra mim, é esse Deus, é só esse Deus que existe, não existe santo, é só esse Deus, eu quero esse Deus, eu amo esse Deus, e eu queria Deus, e então assim, naquele mesmo momento, sem pastor me falar nada, sem nada, eu disse, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de usar qualquer tipo de coisa que desagrada a Deus. Até porque todas as vezes que eu usava droga, o pós da droga me dava uma depressão, assim. E eu tinha horror a isso. Porque daí me vinha toda a tristeza da minha vida. Então, de vez de eu ter vontade de usar mais droga, eu tinha vontade de parar de usar. Então, Glória a tipo Deus. assim, quando chegava os amigos, com o negócio eu ficava pensando, eu vou usar agora, vai ser bom, mas daqui a pouco, amanhã eu vou estar sofrendo. Porque eu vou voltar pra casa, vou ver todo o problema que eu tenho lá dentro de casa e vou lembrar de tudo. E aí, depois que eu fui nesse culto aí, a minha vida não foi ainda transformada, não tinha nascido de novo, né? Mas foi o processo, o início. E aí Deus... olha, não sei se vai dar tempo. Falta muito pouco tempo, deixa eu resumir. E aí, nesse momento, eu comecei a ir nessa igreja e eu parei de usar tudo que é tipo de... Só que aí eu comecei a ter outros tipos de problema, porque daí o meu companheiro que eu tinha na época, ele amava essa vida. E eu não queria mais. E aí eu disse pra ele, não tem problema, tu quer continuar nessa vida, tu continua nessa vida e pra mim acabou. Tipo, não quero mais. Eu não vou mais ficar nessa vida, eu quero uma nova vida. E ele, pra não terminar comigo, ele quis fingir dessa nova vida, que ele ia entrar nessa nova vida. Então, ele fumava escondido, fumava maconha escondido, bebia. Aí, às vezes, quando nós íamos em alguma festa, alguma coisa, ele caía na bebida. Porque daí ele não se aguentava e, tipo, aquilo que estava escondido vinha à tona, né? E, nesse meio tempo, eu acabei engravidando da minha filha. Que não foi um acidente, porque eu queria... Porque ele queria muito ser pai e eu amava ele, queria, né, enfim, contemplar com o filho que ele tanto amava. Só que foi bem no momento que eu comecei a ter o choque de querer servir a Deus. As duas naturezas, né? As duas naturezas. Ele querendo viver no mundo e eu querendo servir a Deus. E aí eu fiquei grávida. Daí eu, agora... eu vou ser mãe, ele vai mudar, né? Daí eu amadureci mais ainda. Eu tinha 19 anos, eu amadureci mais ainda. Porque daí mesmo, né? Imagina, grávida. Eu queria construir uma família. Eu queria ser a mãe que eu não tive, né? Eu queria ser a melhor mãe do mundo. E aí,
ali na própria gravidez, o meu casamento acabou. Não acabou em si. Ficamos juntos, mas tinha acabado o relacionamento, sabe? Sim. E aí eu fiquei mais 3 anos tentando ir na igreja, e em fato, assim, com o pai da minha filha. Ele nunca queria ir na igreja, queria ficar vendo jogo, querendo fazer outras coisas, e eu queria ir pra igreja, era uma luta. E aí a gente acabou, depois de 3 anos, porque Deus me mostrou coisas, assim, e eu pedi pra Deus me mostrar o que estava em oculto, porque eu orava pra Deus unir, Deus não unia. E aí eu orei pra Deus mostrar o que estava em oculto. E, uma coisa bem importante, né? Nessa igreja liberal, eu me batizei sem ser casada. Então, eu vivia em pecado sem saber. Sim. Né? Então, e também não era pregada a palavra, também não tinha muito interesse, assim, eu li todo o Novo Testamento, mas eu não entendia nada. Não conseguia entender. Não tinha Espírito Santo, Não né? tinha. Não tinha como. E aí, eu lembro que nessa época eu achei, bom, então quando eu me separar dele agora, eu vou servir Jesus. Eu vou ir pra igreja. Só que quando isso aconteceu, que acabou que eu me separei dele, eu comecei eu já tava com umas influências. Eu, na verdade, só tive também coragem, assim, de me separar, porque no meu trabalho, onde eu estava naquele momento, tinha mulheres que já tinham sido separadas, já tinham tido um monte de problemas, assim, né? E aí essas mulheres começaram a me... Não, vamos assim, vamos... E aí, quando eu me separei, eu comecei a ter vergonha de ir na igreja onde eu ia, porque eu ia ir lá me mostrar que eu era uma derrotada, e, tipo, tinha acabado meu relacionamento, né? Sim. Aí, eu voltei pro mundo. Voltei. Beberagem, graças a Deus, nunca mais usei droga, ilícitas, né? Drogas ilícitas eu acabei usando. Mas eu voltei a beber, voltei a fumar, comecei a ir pra festa. E aí foi, então, agora eu vou correr... Que nisso eu me envolvi com um rapaz, que a família dele era da restauração. Glória a Deus. Deus usa quem quer, como quer, na hora que quer, né? Eu me envolvi com um rapaz que ele não era crente. E ele já era batizado, mas também era que nem eu, assim. Não tinha tido um encontro verdadeiro, mudança de vida, não. Ele era batizado, parou de ir na igreja. E a gente... Só por causa dele, eu vinha na restauração, que eu tinha horror à restauração. Eu tinha horror, né? Eu chegava aqui, irmãos, isso é muito sério. Eu chegava aqui, eu tinha uma sensação horrível. Próprio diabo. Por isso que a gente precisa orar. Sempre quando tem uma pessoa no culto que é visitante, eu começo a interceder em espírito. Dizendo, Senhor, desfaz Fala com ela, toda a visão, audição, ouvidos agravados que não conseguem ouvir, Senhor. Eu fico orando, por quê? Eu entrava no culto e as pessoas falavam em línguas, e eu lembro que acho que o primeiro dia que eu vim foi no congresso de missão, eu fiquei chocada, horrorizada, queria sair correndo daqui. Que coisa. E as pessoas falavam em línguas e eu ficava apavorada com aquilo. Eu achava tudo horrível, o diabo me cegava, eu não conseguia ver uma jovem bonita, bem arrumada, eu só conseguia olhar, tipo assim, pras irmãs e imaginar que eu ia ter que ser largada, tirada, sabe? Então eu tinha horror, não conseguia nem sentir a presença de Deus. Estão preocupada com essas coisas. Com essas coisas, preocupada, assim, com essas coisas. E aí eu lembro que nesse momento, assim, eu vim algumas vezes no culto, até minha filha quando veio também sentia isso. E aí eu vim algumas vezes no culto, mas não aconteceu nada, assim. Mas eu conhecia a Igreja Restauração. Mas em mim, né, enfim, eu não tinha interesse nenhum de congregar aqui, só vinha por causa dessa pessoa, que vinha por causa dos familiares também. E o que te fez vir pra cá? Aí o que aconteceu então, irmã Tainé? Depois do meu término com esse rapaz aí, eu tive um momento na minha vida que foi horrível. Eu caí numa depressão profunda, porque ali era como se todos os meus sonhos tivessem terminado. Eu, enfim, ali falhei, tive minhas falhas, ele também. E eu caí numa depressão profunda de ficar 2 semanas na cama, a ponto de não conseguir nem levantar, de não cozinhar, de chamar minha mãe, vem fazer comida pra minha filha. E ali eu entendi por que as pessoas tiravam a própria vida.
porque eu não tinha vontade mais de viver. Pra mim era como se a minha vida tinha acabado. Parecia que eu tinha nascido pra sofrer e que eu nunca ia ser feliz na vida. O diabo coloca isso. E eu dormia meia-noite e 2h da manhã o diabo me acordava pra me lembrar de tudo que eu já tinha passado na vida. Foi horrível, assim, ó. E eu lembro que eu tinha vontade de morrer. Eu tinha vontade, assim, de, tipo... Só não tinha coragem pra tirar a própria vida, porque tinha a Luísa em casa, com 3 anos. E a Luísa ia do lado da cama e dizia assim pra mim... Ai, parecia que Deus usava ela, guria, em profecia, sabe? Porque ela olhava pra mim e dizia assim, ó... Mãe, não chora, mãe. Mãe, não chora, mãe. Um dia, mãe, tudo isso vai passar. Nós vamos ser muito felizes, mãe. Nós vamos ser muito felizes. E glória a Jesus, a gente é muito feliz. Aleluia. E eu caí naquele... depressão profunda. Daí essa minha amiga aí, que tinha um monte de problema, disse, não, tu vai te dopar de medicamento e tu vai te erguer. E aí foi o que eu fiz, porque ela vivia dopada, né? Ela vivia dopada, ela me deu os medicamentos dela. E eu me dopei de medicamento. E realmente, com medicamento, eu conseguia levantar, eu conseguia comer. Pouco, mas comia. E eu não conseguia ir no profundo da dor. Eu não conseguia pensar no profundo da dor. Aí passou essa fase aí do fundo do poço. E aí eu não procurei Deus nessa fase do fundo do poço aí, né? E aí Deus, eu creio que disse assim, tu não foi dessa vez, então não vai ainda. ter o processo Pai Day um pouquinho mais forte. Aí foi que então, em outubro de 2014 eu tive um sonho. Em outubro de 2014 eu tive um sonho, Jesus passava. E Jesus era muito grande, não dava pra ver ele, e o mundo dava 2 voltas, e eu caía no pátio da casa da minha mãe. E aí eu não entendi aquilo, só que eu disse pra minhas amigas, gurias, eu tive um sonho, a minha vida vai dar uma reviravolta, não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer. Nisso, do mundo dar 2 voltas, eu caía no pátio da minha mãe, aí eu tava completamente endividada, desempregada, e Deus abriu a porta, deu alugar meu apartamento. Porque a mulher foi lá, a inquilina foi lá na minha porta. E aí, era a única alternativa pra eu sair da lama que eu tava, era voltar pra casa da minha mãe. Só que eu não via que o sonho que Deus tinha me dado tava acontecendo. Sim, né? E aí, então, chegou no dia da mudança, tô tentando correr, chegou no dia da mudança, Deus abriu todas as portas pra me mudar. E aí foi adivinha, foi fazer a minha mudança, um casal da restauração. Glória a Deus. Só que antes disso, num domingo, eu tava assim, em profunda depressão. E eu chorava na minha casa, 1 mês antes disso. E eu disse pra Deus, Senhor, se tu tem algo com a minha vida, tu me arranca dessa situação, Senhor, eu não consigo sair dessa vida de miséria, de pecado, disso, daquilo. Eu disse, Senhor, me socorre, me tira dessa situação. E aí Deus mandou esse casal. Glória Quando a Deus. eu abri a porta, eu disse assim, Senhor, me socorre, eu tô cansada, chega, Deus, chega, eu tô cansada. E hoje? Aí Deus abriu a porta, esse casal foi lá, precisou de 4 cultos. Aí, tudo aquilo que eu nunca tinha sentido na restauração, saiu, né? Saiu toda aquela cegueira. Eu cheguei moída, destruída, quebrada, mas eu tava ali, tudo que o pastor pregava era pra mim, e eu ouvia a voz de Deus, e eu queria Deus, e no 4º culto, eu entrei aqui dizendo assim... por que eu tenho que ser assim? Porque até então eu dizia pra Deus assim, Senhor, eu quero servir a ti, mas não na restauração. Eu sirvo em qualquer igreja, menos na restauração. Não, na nem elas, restauração, desse jeito não dá. Eu sei que eu orei, Senhor, mas na restauração, não. E eu cheguei num culto, irmã Tainê, e eu disse pros irmãos que me trouxeram no carro, por que eu não posso usar calça? Por que eu não posso cortar cabelo? Por que não isso? Porque não. E ele, irmã, isso. Não me convenceu, irmão. Não me convenceu. Assim eu cheguei no culto. A soberba assim, lá, né? Tava no culto, o pastor Humberto começou a pregar. E eu tô resumindo bastante, teria outras coisas pra falar também, mas... Falta 1 minuto. O pastor Humberto começou a pregar e ele pegou e olhou pra minha direção onde eu tava, assim, e disse assim, isso que eu vou falar agora é profecia pra alguém. Se tu não tirar a roupa do teu cárcere, tu não entrará no reino dos céus. Quando ele falou aquilo, eu me olhei, eu vi, irmã Tainé, eu vi como algemas, assim, nos meus pés, as grades, as correntes que pegavam o meu corpo todo, as minhas mãos... E eu comecei a chorar desesperadamente. E eu, meu Deus. E aquilo tudo
Quando o pastor disse, tu quer se entregar para Jesus, vem aqui na frente. Quando ele deu o amém, eu fui correndo lá pra frente, eu berrava. Senhor, até aqui eu andei, tudo conforme minha vontade, Senhor, mas eu nunca mais dou um passo sem tu me dirigir, Glória, Senhor. Jesus. Eu te amo, Deus, eu quero tu. Ali naquele momento eu nasci de novo. Eu fui pra casa, eu derrubei todo o meu roupeiro, tudo, eu não tinha uma roupa decente, eu não tinha um vestido, eu derrubei todo o meu roupeiro. Tipo assim, tudo aquilo que foi difícil, sabe? Naquele momento, assim, preparado, assim, que Deus tinha me trabalhado bem, eu, tipo, entrei na minha casa e fiz uma revolução. Não sou mais essa pessoa, não vou ser mais. E graças a Deus, vamos fechar aí em junho. Isso aconteceu dia 9 de junho de 2015. Meu aniversário. Agora é dia 9 de junho de 2021. Estou fazendo 6 anos de nascida de novo. Quando ela me contou, eu Oh, disse assim, glória! gente, veio no dia do meu aniversário. Olha É. só, pra não esquecer. E aí, Glória a Deus. só pra finalizar, assim, Deus permitiu que eu morasse nesse tempo. Eu fiquei 5 anos morando ali com a minha mãe, 5 anos e pouco. Nesse tempo, Deus fez uma transformação na minha Perdoou casa. a mãe. Perdoei minha mãe. Hoje são um em carne. A minha mãe hoje serve a Deus. A minha filha também serve a Deus. Estamos todas na presença de Deus. Glória a Jesus. Então, Deus transforma vidas. Glória a Restaura Deus. vidas. Aleluia. Deus restaura vidas. Eu pulei bastante coisa, mas... Muita coisa, né? Mas conseguimos passar a essência para os ouvintes e nós precisamos encerrar. Aleluia. Agradecer aí a participação, não vai ter como ler os nomes, mas muitas pessoas estão conosco, que Deus abençoe cada um, Amém. inclusive a irmã Rutinha, tá Oh, conosco. glória a Jesus. Deus abençoe cada um que esteve A conosco. Rutinha era minha parceira de vigília. Compartilhem este link, porque Deus quer falar com mais pessoas ainda. Amém. Nós vamos continuar orando pelos pedidos de oração aqui e vamos nos despedir, que nós já ultrapassamos o nosso horário. Deus abençoe a todos. Amém. Voltamos aí na quarta-feira, às 8 horas da manhã, tem programa Ombro Amigo Restaurando Vidas novamente. Então vamos lá? Paz, oração e união. Deus abençoe.